Olá, obrigado você que está acompanhando e assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Agradeço você pelo seu carinho, pelo seu acesso, por estar nos assistindo. Pode ser pelos nossos perfis do Facebook, também pela nossa página do Cubo Notícias, também no Facebook. Tem o canal do YouTube, o Cubo Notícias, e o nosso Instagram. Além do nosso site, claro, lá no nosso site ainda conteúdo escrito, muito mais completo para você, com as informações de Porangaba, região, também as principais notícias do Brasil e do mundo. Para você o nosso grande abraço. Desejos de um excelente final de semana. Hoje início de final de semana, Dia Internacional da Celebração. Pode falar que é dia da cerveja? Cachaça, Pode, né? Hoje dia 23 de outubro de 2020. Muito obrigado para você, saúde, força, fé e muitas alegrias. Agradeço mais uma vez por estar com a gente. Nós vamos destacar as principais informações de Porangaba e região aqui no nosso Jornal OCN de hoje. E nós começamos o Jornal OCN desta sexta-feira, infelizmente, com uma notícia triste, uma notícia lastimável de um trágico acidente que aconteceu na rodovia Castelo Branco. Só que foi na altura do município de Avaré, né? Foi no município de Avaré, perto do quilômetro 260, na altura ali do quilômetro 260. Mas um acidente que deixou tristeza e muita perplexidade, principalmente aí no município de Avaré, né, principalmente ali nas proximidades do quilômetro 260, onde muitas pessoas testemunharam esse acidente feio, um acidente envolvendo caminhões. Pelas informações aqui, 3 caminhões envolvidos nesse acidente. E nós sabemos, né? Acidente de caminhão, geralmente, a coisa é feia quando tem acidente envolvendo caminhão. E nesse caso, a tragédia envolve a morte de um pai e filho. Uma criança de 6 anos, juntamente com o pai, vítimas fatais desse acidente. Vamos à informação repassada pela Polícia Rodoviária ao G1 e também aos principais sites de notícias da nossa região que estão fazendo a cobertura desse acidente. Um caminhoneiro e o filho dele de 6 anos morreram nesse trágico acidente envolvendo 3 caminhões na rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 260. Isso aconteceu ontem à noite. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, trata-se de Emerson Sanches Avelaneda, 31 anos. Rapaz ainda, jovem, 31 anos. Ele estava dirigindo o caminhão com o filho, Heitor, de 6 anos. O garotinho Heitor estava no banco de passageiro quando o caminhão dele bateu na traseira de outro veículo. Sem conseguir desviar do acidente, um terceiro caminhoneiro que estava vindo atrás bateu na traseira do caminhão. Bateu o veículo nos outros 2 carros que tinham se chocado. Foi um engavetamento de veículos envolvendo 3 caminhões. Pai e filho foram socorridos, ainda foram levados com vida para a cidade de Avaré, para o hospital de Avaré, em estado grave. Só que, infelizmente, eles não resistiram aos ferimentos e morreram. O motorista do terceiro caminhão também foi resgatado, levado para a unidade médica em estado grave. Já o caminhoneiro, que teve o veículo atingido na traseira, não ficou ferido. O caminhão dele ficou bastante danificado na parte traseira, mas não chegou a afetar ali a cabine do motorista, então o motorista que recebeu o primeiro impacto não se machucou.
foi pior a situação para o motorista do segundo caminhão, né? Que perdeu a vida e, infelizmente, a vida do filho dele que estava na companhia dele. Bom, gente, e agora vamos destacar mais informação aqui da nossa região. Vamos para o boletim coronavírus. Pois bem, antes de falar dos números gerais aqui da nossa região, eu gostaria de destacar um fato que nos foi apresentado por moradores do município de Quadra, município vizinho da nossa querida cidade de Porangaba, município co-irmão de Quadra, né? Está bem pertinho da gente, é um município pequeno, poucos habitantes, município pacífico, ou seja, demograficamente bem parecido com Porangaba. O que foi apresentado para a gente através de relatos de alguns moradores que nos procuraram a respeito de Quadra? Você está falando do coronavírus? Quadra está tendo problemas com coronavírus? Tá, agora, hein? Município pequeno, nós estamos adentrando num estágio onde a pandemia, em números gerais no país, lógico que existe aí distinções. Algumas cidades estão registrando aumentos de casos, pouquíssimos estados, acho que ontem eram três estados apenas ontem registrando aumento, os demais todos diminuição de casos, mas de certa maneira é um município pequeno, adentrando numa fase de pandemia, onde em números gerais está havendo um recuo nos números, só que a cidade de Quadra está entrando na contramão disso. Está tendo um número de casos crescentes. Se formos pegar aqui os números de sexta-feira da semana passada para os números desta semana, Quadra registrou um aumento de 40% no número de contágios. O município de Quadra, 40%. Vamos lá. Na semana passada, eram 10 casos confirmados desde o começo da pandemia. Graças a Deus, com nenhum óbito. Hoje, sexta-feira, aliás, esses números já estão vigorando desde quase o começo dessa semana, né? 14 casos. 4 novos casos só nesta semana. Em detrimento a 10 da semana passada, um aumento de 40% praticamente. 40%. Tá, e aí? E aí, Wellington? É normal isso acontecer, né? Mas não é normal acontecer no período de números gerais registrando diminuição. Então, o que será que pode ter ocorrido para um município pequeno que passou quase toda a pandemia registrando números moderados, né? 10 casos durante todo esse período, desde o dia 26 de março, aliás, desde o dia 26 de fevereiro, que foi o começo da pandemia, até agora, passando de maneira controlada, moderada, para chegar no final e ter um aumento desse, um estouro de 40% dos números gerais, o que pode ter ocorrido? Bom, moradores nos procuraram, moradores da cidade de Quadra. Nós recebemos uma informação aqui através de um colaborador que sempre nos acompanha, nós não vamos dar o nome dele, sempre passa informações, mas através dessa informação dele procuramos também o testemunho de outras pessoas que corroboraram a seguinte versão: o município de Quadra, há cerca de 15 dias, não foi passado o dia exato que teria ocorrido esse evento. Olha, para levar aqui mais ou menos o que nos foi passado, deve ter sido no dia 12, feriado de Nossa Senhora da Aparecida, né? Pelo que nós estamos aqui analisando, foi no dia 12. Mas os moradores, sem precisar com exatidão, disseram que
há menos de 15 dias, teve uma cavalgada, um encontro tropeiro. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Que teria ocorrido no bairro Cruz de Cedro, aí no município de Quadra. No bairro Cruz de Cedro existem 2 estabelecimentos comerciais, 2 bares, que receberam os participantes desta cavalgada, deste encontro tropeiro, em pleno período de pandemia. E, segundo as testemunhas, havia diversas pessoas. Pessoas participando da cidade de Tatuí, de Sorocaba, até do município de Porangaba, que também estariam lá. E a grande maioria do município de Quadra, participando desta cavalgada, lá no bairro Cruz de Cedro. Essas pessoas teriam, segundo os moradores, segundo o que nos foi relatado, teriam se encontrado, se reunido em 2 bares, em 2 estabelecimentos comerciais. Eu só bebo latinha. Latinha? Foram quantas latinhas? Umas 4. Que fica no bairro Cruz de Cedro. Segundo os relatos destas pessoas, houve muita aglomeração, todo mundo sem máscara, tomando cerveja e festando como se não houvesse amanhã. Coincidentemente, após esse maravilhoso encontro, é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa dessas aí, né? Mas depois desse maravilhoso encontro, o que aconteceu? Todo mundo morreu. Acabou. Pessoas que estariam, inclusive, neste encontro, começaram a ser diagnosticadas e foi o que fez esse número dos casos contabilizados desde o começo da pandemia darem esse up, se é que se pode chamar assim, de 40% nos registros aí no município de Quadra. Ou seja, todo mundo já está de saco cheio de ouvir e a imprensa também já está de saco cheio de falar. Não vamos fazer aglomerações, vamos evitar aglomerações, vamos evitar abrir brechas para que esta doença volte. A vacina ainda não está pronta. E quando ficar pronta, ainda temos um cidadão que infelizmente nós temos que tratá-lo como presidente, mas que na verdade é um genocida, que não quer ainda comprar vacina. Ou seja, ele não se contentou, ele falou que queria que morressem 30 mil. Que se ele fosse eleito presidente, ia morrer 30 mil com ele. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Já morreram 155 mil, mas ele ainda não contente, não quer adquirir uma vacina, mesmo comprovadamente eficaz, em detrimento àquela porcaria daquele cloroquina, que ele deve usar como supositório, nele e na família toda dele, né? Então, vocês me desculpem de estar falando assim, é que me revolta certas posturas. Venha de quem vier, presidente, governador, prefeito, vereador, o escambau. Quando o cidadão é sem vergonha, é sem caráter, é vagabundo, não pensa na população, a gente tem que meter o cacete mesmo. Mesmo que seja presidente. Isso daí não é presidente, é presidente para as negas dele. Para as negas dele. É um irresponsável, um genocida. Havendo uma chance de curar a população, se negar por simplesmente: eu não quero perder minha autoridade. Você tem autoridade com quem? A puta que o pariu! Você não tem autoridade com brasileiro nenhum. E aí o que acontece? Nós já falamos, evite aglomerações, tome seus cuidados, precavenha-se. Não adianta, faz festa, vai pra praia. Ontem eu ouvi um absurdo, eu vou pra praia porque todo mundo vai morrer mesmo. Você quer morrer? Quem quer morrer, pula de uma ponte e se mata. Agora ninguém tem a obrigação de você ir pra praia, contrair uma doença, fazer qualquer coisa, voltar pra cá e passar a doença pros outros. Gente, por favor, se você quer pegar doença, se você... não tô nem aí. Tudo bem, você tem o direito de se infectar.
Mas o problema é o seguinte, é o contágio da doença, você passar para os outros, para pessoas que estão se cuidando, estão tentando se cuidar, estão mantendo o isolamento, pessoas que estão tentando, na medida do possível, porque todo mundo precisa trabalhar, mas na medida do possível tentando se preservar, muitas vezes nem por elas próprias, mas para preservar alguém da família dela. A pessoa está lá, eu não posso pegar uma doença, porque se eu pegar eu vou passar para alguém que pertence ao grupo de risco da minha família. Aí você se preserva, mas o outro que não se preserva passa para você. Aí você passa para a pessoa da sua família que está no grupo de risco. E você detona a vida da sua família por causa de uma irresponsabilidade do próximo. É tão difícil ter, só nesse momento, está saindo a vacina, vai sair a vacina e esperamos que a justiça intervenha para obrigar esse cidadão que se auto-intitula presidente a adquirir essas vacinas, venha ela de onde vier, havendo comprovação científica, que seja disponibilizada a vacina, venha de onde vier. Queria enfiar cloroquina, que não tem comprovação científica nenhuma, muito pelo contrário, tudo dizendo que as dosagens indicadas para o vírus, para possivelmente combater o vírus, traria muitos resultados piores à saúde, contraindicações piores do que bons resultados. Mas mesmo assim estava indicando para a população. Agora aparece uma vacina cientificamente comprovada. Não vou comprar porque eu quero preservar a minha autoridade. Boiola. Parece que quer ter orgulho de alguma coisa. Eu não sei. Não sei. É tanta vontade de demonstrar o orgulho, a autoridade de alguma coisa, me leva a pensar que está broxando na cama. Para querer demonstrar autoridade, autonomia, masculinidade, até em cima do cuidado da saúde do seu próprio povo, está querendo dar uma de machão para demonstrar sua autoridade até em cima da vida do próprio brasileiro, é porque deve estar broxando na cama. Deve estar com a autoestima bem baixa. Aí por isso que qualquer coisa que aparece, não, eu tenho que demonstrar minha autoridade. Eu não abro mão da minha autoridade. Você é o quê? Eu sou um cara homem. Você é o quê? Não me tira de tempo, isso. Acho que deve estar faltando autoridade na cama. Mentira, é mentira, eu sou bem macho. Gente, voltando ao assunto do município de Quadra e de demais municípios brasileiros. Evite aglomerações. Ainda não é hora para fazer festa. Nós temos uma vida toda pela frente para fazer festas. Nós temos vacina surgindo por aí. Já se demonstrou que não é uma doença incurável. Só não houve o tempo hábil de colocar essa cura no mercado ainda. A cura existe, ela só ainda não está no mercado. Então preserve-se, cuide da sua família, cuide do próximo, da família do próximo. Se você não se importa com você, problema seu. Mas cuide de quem se importa com a própria família, com o próprio bem-estar. Eu peço isso encarecidamente, depois desse desabafo que eu sei que foi até um tanto quanto estapafúrdio, mas é uma revolta que eu tenho vendo alguns absurdos do nosso país, algumas criancices vindo de líderes políticos. Cuide-se. Já está, eu acho que cientificamente demonstrado
e para todo mundo ver que quando a gente abusa, a coisa retorna. Continuo sendo completamente contra a realização de eleições neste ano. Em todos os municípios brasileiros, aglomerações ocorrendo em comitês, em carreatas, em encontros, em bebericações de candidatos com correligionários partidários, e ninguém fiscalizando nada, absolutamente nada. Em vários municípios do Brasil, não estou falando de um determinado ponto não, mas eu acho que você aí da sua cidade já deve ter visto como é que anda a coisa, né? Degringolou. E eu não sei, as pessoas estão falando que os números da pandemia estão diminuindo. É mentiroso. Da onde que tu tirou isso? Não, então a gente pega as imagens e vê. Então pega a imagem. Então, tu pega a imagem e vê, então. A imprensa passa os números que as secretarias de saúde passam para a imprensa divulgar. Que o Ministério da Saúde também passa para divulgar. O próprio Ministério da Saúde, que é o ministério de um governo negacionista e irresponsável, divulga os mesmos números dos balancetes das secretarias. Tá, então... Vai ver que eu tô louco. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Sei lá, hoje é sexta-feira, tá um baita de um calor, eu querendo tomar uma cervejinha. Vai ver que eu tô tendo insolação, desidratação, tô ficando meio doido. Vamos lá, gente. Os números da região, os números que, segundo os dados da imprensa, da nossa própria imprensa, estão diminuindo. Eu não vejo isso. Tatuí, 3.104 casos, 75 mortes. Itapetininga, 1.892 casos, com 78 mortes. Em Itapetininga, realmente uma estabilidade nas últimas semanas, graças a Deus. Boituva também, 1.130 casos com 23 mortes. Itapeva, 844 com 11 mortes. Serquilho, 763 com 17 mortes. Capão Bonito, 712 casos com 21 mortes. Tietê, 654 casos com 23 mortes. Itararé, 632 com 20 mortes. Guareí, 455 casos com 13 mortes. Guareí, olha, situação preocupante de Guareí. Sei lá o que as autoridades políticas de Guareí estão pensando. O que está sendo feito aí pela saúde em Guareí, hein? O que será que a administração de Guareí está fazendo, ou melhor, não está fazendo para essa pandemia estar tão descontrolada numa cidade pequena como Guareí? Angatuba, 309 casos, com 9 mortes. Buri, 295 casos, com 10 mortes. São Miguel Arcanjo, 289 casos, com 10 mortes. Pilar do Sul, 273, com 4 mortes. Ribeirão Branco, 253, com 6 mortes. Itaberá, 181 com 3 mortes. Tapiraí, 176 com 3 mortes. Cesário Lange também está estabilizado lá em Cesário Lange, mas são números altos também para o município de Cesário Lange, né? 174 casos com 5 mortes. Guapiara, 129 com 10 mortes. Bernardino de Campos, 128 com 3 mortes. Ribeirão Grande, 111 com 2 mortes. Campina do Monte Alegre, que até 2 semanas estava estabilizada, registrou novos casos, 104 casos com 2 mortes. Nova Campina, 88 casos com 3 mortes. Jumirim, 87 casos com 1 morte. Temos municípios menores que Porangaba com muitos casos. Olha aqui, Alambari, 82 casos com 1 morte. Taquarivaí, 63 casos com 1 morte. Sarapuí, 62 com 1 morte. Timburi, 25 com 1 morte. Bom Sucesso do Itararé, 14 com 1 morte. Aí, ó, o município de Quadra, ó. Aí, ó, os números de Quadra. 14 casos. Semana passada com 10. Vamos fazer cavalgada, né? E os políticos aí?
Não tem fiscal no município de Quadra, não? Ah, mas agora é época de fazer campanha. Quem que vai fiscalizar? Quadra, 14 casos. Riversul, 13, com 2 mortes. Município de Óleo, 7 casos. Aqui para a região de Avaré, Laranjal Paulista tem 1.048 casos com 6 mortes. Avaré, 814 casos com 19 mortes. Taquarituba, 386 com 8 mortes. Taguaí, 309 casos com 3 mortes. Conchas, 308 com 7 mortes. Piraju, 300 com 8 mortes. Itaporanga, 240 com 7 mortes. Pereiras, município pequeno de Pereiras, 223 casos com 1 morte. E eu estou acompanhando também a política lá em Pereiras. Até agora não vi um candidato a prefeito lá em Pereiras falar sobre a pandemia lá em Pereiras. 223 casos no município pequeno. E os candidatos simplesmente estão negando o assunto. Todos os candidatos lá em Pereiras. Vai ver que eles vivem em outro planeta. Paranapanema, 193 casos com 2 mortes. Cerqueira César, 169 com 6 mortes. Itaí, 144 com 1 morte. Fartura, 122 com 2 mortes. Manduri, 112. Sarutaia, 70 casos com 3 mortes. Iaras, 69 casos com 3 mortes. Arandu, 57 casos com 5 mortes. Tejupá, 41 casos, graças a Deus em Tejupá não teve mortes. Coronel Macedo, 35 casos com 2 mortes. Águas de Santa Bárbara, 26 com 1 morte. Torre de Pedra, 25 com 2 mortes. E Barão de Antonina, 24 casos, registrou a primeira morte no município de Barão de Antonina. Os números de Porangaba nós vamos passar para você daqui a pouco no nosso noticiário local. Nós vamos começar agora o nosso noticiário local, mas para finalizar o nosso Jornal ACN, nós vamos divulgar os números aqui de Porangaba, infelizmente com alteração. Já temos aí um número diferente em casos de coronavírus para Porangaba. Já eu vou passar para você. Agora nós começamos o nosso noticiário local com a seguinte informação. Atenção, atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável de criança matriculada na rede municipal de ensino. A Secretaria de Educação aqui de Porangaba vai distribuir o 4º lote do kit merenda para os alunos. A Prefeitura de Porangaba, por intermédio da Secretaria de Educação, vai fazer a entrega do 4º lote de kit de alimentação escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino. As aulas estão suspensas desde o final de março, em decorrência da Covid-19. As entregas dos kits serão nos dias 27, 29 e 30 de outubro. Atenção, atenção, 27, 29 e 30 de outubro, das 9 da manhã até o meio-dia, lá na MIF Vilma dos Reis Correia, na rua Lazinho Nunes da Silva 505B, no bairro Vista Alegre. E a diretoria também comunica que as famílias que não conseguirem retirar seus kits das referidas datas poderão comparecer à unidade escolar de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Vai ficar aberto, aliás, já está aberto, né? A MIF Vilma dos Reis Correia está aberta desde o dia 19 agora de outubro, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Lembrando o seguinte, gente, ainda referente à distribuição do kit merenda, os alunos matriculados em outras unidades escolares, não lá na Vilma dos Reis Correia, mas matriculada no Joaquim Francisco de Miranda, na João Guilherme, essas crianças matriculadas em outras unidades escolares, os pais ou responsáveis devem se dirigir até a respectiva unidade escolar onde estuda o seu filho para retirar o seu kit merenda. Maravilha? Bom, gente, falando em educação, vou pegar o gancho, né? Deixa eu me arrumar aqui porque é um assunto que... Já avisei que vai dar merda isso. É complicado. Falando em educação, você se lembra tá lá no nosso site,
do suposto superfaturamento de compras de materiais de informática que ocorreu aqui em Porangaba? Se lembra? Pois é. Aquilo, como você sabe, se tornou uma CPI na Câmara aqui de Porangaba, uma comissão processante, ou uma comissão parlamentar de investigação. Pois é. Deixa eu fazer aqui um apanhadão do que aconteceu, ou do que supostamente teria acontecido, segundo o Ministério Público, que recebeu e aceitou a denúncia, e segundo a CPI que foi aberta na Câmara. Vamos lá, um apanhadão, porque tem novidades sobre isso. Inclusive com direito a um convite para você acompanhar, né, os desdobramentos. Os vereadores João Paulo Urias, o João do Loabella, Darcy Soares Almeida Júnior, o Uno, Amaury de Paula Arruda, o Amaury da Serrinha, e o Eduardo Bertin, esses 4 vereadores, apresentaram na Câmara de Porangaba, no dia 16 de fevereiro, o pedido de comissão especial investigatória para averiguar a grave denúncia de suposto superfaturamento de preços na compra de equipamentos de informática para a Secretaria de Educação, ocorrida em 2017. Segundo os vereadores, há relevantes indícios de prática de infração à ordem econômica na compra de materiais de informática por parte da Prefeitura Municipal de Porangaba, levando em consideração a grande discrepância de valores se comparados com os praticados por outros vendedores do mercado. A compra foi feita em 2017, no pregão presencial 029/17, onde chama a atenção o fato de, ao se pesquisar as atividades realizadas pela empresa, se verifica que é uma empresa no comércio varejista e atacadista. Ela é aquelas empresas que se você quiser comprar um botão para uma camisa, você tem. Se você quiser comprar um transponder para colocar num jatinho particular, um Learjet, alguma coisa assim, você também acha. O cara é foda, patroa. Pastilha de freio para locomotiva de Maria Fumaça. Você acha lá também. É aquelas empresas, como é que eu posso dizer assim, de um jeito educado, polivalentes, né? É uma empresa, né, extraordinária. Né? Se encontra de tudo na descrição da empresa. Outra coisa que chamou a atenção é o fato de que, ao se consultar os endereços dessas empresas, os locais onde se encontram instaladas, porque assim, deixa eu explicar também de maneira bem clara. Quando você pega assim, uma empresa igual essa que eu te falei, você vai lá, eu quero um botão para minha camisa. Você acha o botão lá na loja, né, na empresa. Eu quero a pastilha de freio para a locomotiva Maria Fumaça. Você vai lá, você acha. Eu quero um pneu. Quero um pneu para um avião, um Antonov. Você acha lá o pneu, quase 3 metros de altura. Não, é o Antonov, aquele avião russo, gigantesco, aquele cargueiro, o maior cargueiro do mundo. Você quer um pneu desse, você acha. Você acha de tudo. Eu quero um violão. Eu quero um violão feito com cordas de cabelo do sovaco do Saci Pererê. A loja tem. O sovaquinho do Saci Pererê lá, o fiozinho pra você colocar no violão. Você tem tudo a empresa. Então quando você vê isso, esse tipo de descrição de empresa, o que você imagina? Você imagina que seja uma baita de uma empresa. É claro. As instalações dessa empresa, por necessidade de vender tudo, tem que ser uma big de uma instalação, né? Uma bela de uma loja. Pode-se dizer um shopping. Não necessariamente, porque quando você vai ver o endereço dessas empresas aqui,
que participaram é uma portinha de garagem, que por muitas vezes se encontram fechadas. Isso de acordo com a denúncia feita ao Ministério Público. Não sou eu que estou falando, está lá. E foi aceita a denúncia. Se foi aceita é porque investigaram e condiz com alguma coisa que foi denunciado. Ou eu estou mentindo? Então vamos lá. Outra coisa. Na denúncia também é possível notar grande sobrepreço em alguns equipamentos adquiridos pela Secretaria de Educação. Na época, quem estava na Secretaria de Educação? Dona Nilce Gomes da Silva. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Já o pregoeiro do processo é outro, manjado também, Rogério Domingos Ferreira. Ele era o responsável pelo processo licitatório para contratar a empresa. Agora, vamos lá, né? Nossa, suposta compra superfaturada. Suposto ato de favorecimento, talvez, na licitação, porque para superfaturar a compra pode ter havido um favorecimento, né? Ah, então, o que eu penso assim? Primeira coisa, eu como cidadão, os envolvidos foram mandados embora, né? É claro. A ex-secretária de Educação, o ex-responsável pelo processo. Não. Dona Nilce continua como secretária. Ela já mudou mais de secretaria do que de roupa. Estava na educação, foi para gabinete, agora está na administração, o governo, sei lá, também tem tanta secretaria aqui em Porangaba. Mas continua como secretária, recebendo seus vencimentos de R$5.000 por mês e mandando lá dentro, secretária. Numa das principais hierarquias administrativas aqui de Porangaba. Dona Nilce está lá ainda, bela e formosa. E o senhor Rogério Domingos Ferreira é o atual secretário de Educação. Alguém foi punido pela suspeita do caso aí? Não. Tá tudo em casa. Mas tem que se levar em consideração a presunção de inocência. Mas para lá. Para alguém transparente, você mandar embora um secretário suspeito, não quer dizer que você está prendendo ou que você está culpando. Você simplesmente está sendo transparente e evitando aquela imagem desgastante à sua administração, né? Mas não, continua tudo lá. Olha só o que foi apresentado ao Ministério Público. Preço médio, isso levantamento apresentado na inicial da denúncia, que foi aceitada pelo Ministério Público e que é alvo de CPI na Câmara. Preço médio de um projetor multimídia não poderia ser superior a R$ 1.784,05. Só que o preço praticado pelo licitante, a empresa Centercop, foi de R$ 2.890. Sabia não? Uma empresa aí que está querendo já negociar a venda de lousas para a próxima gestão. Vocês acham que a gente não fica sabendo? Fica. E vocês acham que a gente não vai ficar de olho desde já no próximo prefeito? Seja ele quem for? Vocês não sabem, né? Esse cara é foda. Vocês não imaginavam. Tem uma empresa que já está interessada em fazer negociação política, assim. Eu não sei se é essa, já estou dizendo que eu não sei se é essa. Mas nós já ficamos sabendo que tem uma pessoa intercedendo por uma empresa, né? Que está querendo fazer negociatas aí para vender lousas para o próximo prefeito, seja ele qual for. Mas essa pessoa aí está intercedendo, negociando já. Uma pessoa daqui, de Porangaba.
que tem muita intimidade com esse empresário. Viu só? Acho que eu estraguei o esqueminha da pessoa e das lousas, né? Estraguei. Revelei o esqueminha. Se fodeu. E que fique claro, eu não sei se é essa empresa, mas eu só citei o nome dessa empresa e lembrei, porque me remeteu ao fato de haver uma empresa interessada em fazer isso, já negociando, o empresário negociando por intermédio dessa pessoa, tal. Vamos lá. Preço praticado, preço médio desse projetor multimídia é R$ 1.784. A empresa Centercop vendeu por R$ 1.890. Um projetor multimídia, preço médio R$ 1.784,05, foi vendido pela empresa Centercop em 2017 para a Prefeitura de Porangaba, através de conhecimento do pregoeiro Rogério Domingos Ferreira, através da secretária de Educação na época, a dona Nilce, R$ 2.890. Diferença em preço unitário, R$ 1.105,95. A municipalidade adquiriu 7 projetores desse. Ou seja, o sobrepreço aos cofres públicos foi de pelo menos R$ 7.741,65. Vamos lá, mais um exemplo que consta do processo. Preço médio de um notebook não poderia ser superior a R$ 2.110,01. O preço praticado pelo licitante, a empresa Axma, foi de R$ 3.360. Diferença no preço unitário, R$ 1.249. A Prefeitura adquiriu 6 notebooks, com um sobrepreço total, portanto, de R$ 7.449,94. R$ 7.500. Preço médio das telas de projeção não poderia ser superior a R$ 899,62. Lembrando, são cotações referentes à época, são cotações de 2017. Obviamente que os preços se alteraram de lá para cá, mas naquela época, cada tela de projeção tinha o valor médio R$ 899,62, vamos arredondar, 900 conto, R$ 900. R$ 900. Sabe quanto foi pago por cada uma? R$ 1.500. R$ 1.500. Foram 21 telas de projeção adquiridas. Com esse sobrepreço, total de R$ 12.607,98 de suposto superfaturamento. Por que eu estou relendo isso hoje? É porque tem novidade a respeito disso e eu quero pedir para que você, cidadão, acompanhe e analise os fatos. A Câmara de Porangaba irá realizar uma audiência extraordinária na segunda-feira, pelo que nos foi passado. Serão ouvidas 2 testemunhas no caso. Dentre as pessoas que serão ouvidas estão aqui o atual secretário e responsável à época pelo processo licitatório, Rogério Domingos Ferreira, atual secretário, e também a Nara, que é atual candidata a vereadora, esposa do atual candidato a vereador Samir Ribani e ex-secretário de esportes aqui em Porangaba, licenciado por sinal da secretaria, para disputar também a vereança. Serão estes 2 os ouvidos, a Nara Ribani e também o Rogério Domingos Ferreira. Serão ouvidos, haverá uma oitiva na Câmara para ouvi-los a respeito do processo licitatório e da suposta, digo sempre, suposta, porque há a presunção de inocência, né? A suposta compra superfaturada. Ok? Eles serão ouvidos. Em detrimento a esse assunto ainda, ou melhor, referente a esse assunto ainda, o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Luderaldo, foi convocado
para tomar ciência desta oitiva, deste inquérito civil. E olha só, ele foi convocado pela Câmara para assistir, para acompanhar a oitiva das testemunhas. Ele foi convocado para segunda-feira, estar presente na Câmara. Ele não ia depor, ele não iria ser ouvido. A oitiva não era com ele. Ele só iria, sentaria e assistiria. Ele foi convidado pela Câmara para estar presente nessa oitiva. E como você pode ver aqui, diz o seguinte: ofício do prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, assinado e direcionado ao presidente da CPI, que é o vereador Amaury de Paula Arruda, ou Amaury da Serrinha, que preside essa CPI. Diz o seguinte: em razão da intimação para que tomasse ciência do inquérito civil juntado aos autos e notificado acerca da audiência da oitiva das testemunhas aprazada para o próximo dia 26/10, informo que o requerente não estará presente nessa audiência por motivos pessoais. Ele não vai, por motivos pessoais. Devido à aludida ausência, requer-se ademais a dilação, ou seja, dilação é o adiamento, a prorrogação de 10 dias de prazo para apresentação de razões finais, a contar do prazo final, a contar do final do prazo inicialmente ofertado, 29/10. Certo de contar com vossa compreensão, é a presente para renovar protestos de estima e consideração, e assina aí o prefeito de Porangaba. Problemas pessoais, tá? Ou seria... É pergunta, não é afirmação, então perguntar não ofende. Ou seria adiamento de 10 dias? Será que não é uma tentativa de protelar? É uma pergunta. Será que não é uma tentativa de fazer o prazo da comissão de 90 dias expirar? Eu não sei por que o prefeito não quer ir. Problemas pessoais à noite, um problema pessoal. Aliás, espero que seja transmitido pela Câmara essa oitiva. Creio que será transmitida pela página do Facebook da Câmara de Porangaba e também pelo site, transmitido ao vivo. Ah, não, eu acho que quem não deve não teme. Não se deve não se deve tentar protelar nesse tipo de assunto. Mas enfim, eu estou passando esses fatos para que você, cidadão, acompanhe tudo o que acontece aqui na nossa cidade. É importante que você acompanhe, ainda mais quando se trata do zelo com o dinheiro público. Bom, gente, e agora vamos continuando o nosso noticiário local, destacando uma informação aqui. Aconteceu anteontem aqui em Porangaba. Um menor, não foi revelada a identidade, tampouco a idade do menor. Tem que se preservar o menor. Coitadinho do menor. Não pode falar mal do menor infrator também, porque viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Que nojo. Não pode falar mal do menor. Dá danos morais também falar mal do menor. Ah, então quando é menor, mas é bandido, quando é menor, mas é vagabundo, a gente tem que falar o quê? Parabéns para ele, grande herói nacional, futuro da nação. Que lindo, cara. Que atitude de cor. O futuro do Brasil. Tá. Então este menor, futuro da pátria, exemplo de cidadão a ser seguido, este menor
Não estamos falando mal, não, estamos falando bem. Este menor, honrado, honesto, digno, batalhador, ele adentrou num estabelecimento comercial. Isso aconteceu anteontem, quarta-feira. Ele adentrou com uma faca nas mãos numa loja no centro de Porangaba. Ele adentrou numa loja no centro de Porangaba com uma faca na mão. O futuro do Brasil, esse herói admiradíssimo, esse menor aí que é o futuro do país. Ele entrou no estabelecimento comercial com uma faca, ameaçou funcionárias desse estabelecimento comercial e pediu dinheiro. Portanto, sob ameaça, ele praticou roubo nessa loja que fica no centro de Porangaba. Após apanhar o dinheiro, que foi cedida a quantia que foi cedida pelas funcionárias sob ameaça, após apanhar o dinheiro, o menor, digníssimo menor, fugiu do local. No momento em que ele fugia, o proprietário da loja estava chegando e pegou o jovem saindo, fugindo do local. Imediatamente, o proprietário da loja acionou a polícia, que em diligência encontrou o digníssimo menor, ilustríssimo menor, foi encontrado em sua casa, ainda com o material, com o dinheiro que ele acabara de ter roubado. O menor foi preso, foi levado aos órgãos, porque ele não pode ir para a cadeia. Ele tem que ter um espaço só para ele ter uma recuperação maior de toda a sua intelectualidade, capacidade mentora de menor futuro do país. Então ele foi detido, foi levado a uma instituição de recuperação, né? E os bens que foram roubados foram devolvidos. Portanto, isso aconteceu aqui em Porangaba, no centro de Porangaba, em plena luz do dia. A ação foi filmada, mas nós não temos aí acesso às imagens. Um menor entrando em um estabelecimento comercial com uma faca em plena luz do dia, ameaçando e roubando o dinheiro de um comércio aqui em Porangaba. São os comerciantes, são as pessoas que estão trabalhando, que precisam ficar com medo, precisam ficar apreensivas. Não se bastasse a apreensão por causa da pandemia, também tem que ter a apreensão de quem entra na loja em atitude suspeita, praticando furto, que já não são poucos os casos de pessoas que furtam em lojas, entram, vão numa prateleira, vai em outra, pega uma coisa, enfia na cueca. Mas também, né, o povo está se inspirando nos políticos. Um senador não enfiou um tucho dessa grossura de 30 mil reais no furico? Então, tem cidadão que se acha no direito. Pô, se o senador enfia um tuchão de dinheiro desse tolete assim, no toba, e não dá nada para ele, eu vou entrar também no comércio, vou pegar as coisas, vou enfiar no bolso, vou enfiar na cueca, na carçola, né? As autoridades, infelizmente, não dão exemplo. As leis do Brasil são uma porcaria, então todo mundo pinta e borda e faz o que quer. Ué. Gente, eu tô sério. Eu não tô mais aguentando ver a situação, o rumo pelo qual o nosso país está indo. Me falta, às vezes, esperança, me falta a crença de que as coisas vão mudar nesse país. Eu não sei, eu acho que o povo está muito pacífico, o povo está aceitando tudo de cabeça baixa, escândalos políticos, gente enfiando dinheiro no furico, dinheiro público no furico, sonegando imposto, presidente falando que não quer dar vacina para o povo porque ele quer só manter a autoridade dele, dane-se a saúde do povo, compra superfaturada não sei na onde, eu tô ficando doido. Eu não sei para onde vai o nosso país. Eu estou sem esperanças.
E você, cidadão, você que está nos assistindo, você tem esperanças de que o nosso país vai mudar? Olha para cá, sem viés partidário, olha para mim aqui, me responda com toda a sinceridade do seu coração, sem viés político, sem falar, o Lula roubou, o fulano de tal tá roubando, sem viés político. Olha para mim, fala com sinceridade, do fundo do seu coração. Você acha que a gente está caminhando um bom caminho? Você acha que nós estamos trilhando um bom caminho? Você acha que nós estamos plantando bons frutos para o nosso país? Você tem esperanças de que aqui 20, 30 anos nós iremos colher bons frutos para o nosso país? Você acha que nossos netos irão olhar para trás e falar assim, poxa vida, meu avô, minha avó batalharam para ter um país melhor. Vocês acham que nós estamos batalhando o suficiente para ter um país, uma cidade, um estado melhor? Você acha isso? Você coloca a mão no seu coração, você se orgulha com a sua passividade diante do que está acontecendo no Brasil? Será que não está na hora do povo, em geral, colocar a boca no trombone? Eu acho que está, hein? Acho, aliás, que já passou da hora. Isso já deveria ter ocorrido há 15, 20 anos atrás. Não, há 15, 20 anos. Há 15, 20 anos atrás é redundância, né? Nós estamos falando do há de haver. Então, há 15 anos, há 20 anos, nós já deveríamos ter feito ou estar fazendo isso. Fizemos com o movimento Cara Pintada, que deu muito certo, por um certo tempo. Os políticos perderam medo, os políticos, o judiciário perdeu medo da força popular. Será que não está na hora, ou melhor, será que não passou da hora da força popular ser mostrada novamente? Deixa eu voltar a falar de Porangaba, para encerrar o nosso jornal ACN aqui. Meu Deus, que nariz enorme. Gente, mas só para finalizar o nosso jornal ACN, os números do coronavírus aqui em Porangaba. Bom, os números mudaram, nós tivemos uma alteração nos números de ontem para hoje, mais um caso foi registrado. Nós temos 40 casos confirmados desde o começo da pandemia, 39 recuperados, 65 casos estão sob monitoramento, são pessoas com sintomas gripais, não são casos ainda considerados suspeitos, mas são pessoas com sintomas gripais leves que estão sendo monitoradas pelas equipes de saúde aqui de Porangaba. Esse número de casos monitorados está subindo, é preocupante também, né? Mas é aquele negócio, tempo seco, quente, você tem uma rinite, procura o departamento de saúde, você automaticamente já entra em caso monitorado, porque nariz entupido, coriza, tosse, são pequenos sintomas que já merecem um monitoramento. A partir do momento que há evolução, isso segundo os protocolos do Ministério da Saúde, já expliquei aqui umas 1000 vezes, havendo uma progressão de sintomas que levem a de fato, demonstrar um diagnóstico parecido com o coronavírus, aí sobe para a estatística de casos suspeitos. Mas casos monitorados com sintomas gripais leves ou até respiratórios, 65. 590 casos já foram, aliás, 590 pessoas já tiveram aí diagnóstico descartado. Portanto, hoje Porangaba tem um caso ativo de coronavírus. São 40 casos confirmados desde o começo da pandemia, 39 recuperados. Portanto, um caso ativo. Pelas informações que nós recebemos, a pessoa está em isolamento domiciliar, não está internada. Saúde para você e para toda a sua família. Um forte abraço, até a próxima.